declarar isso na sua vida? A bondade me seguirá, Senhor. Com fé. A bondade me seguirá, Senhor. 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 Aleluia. Amém. És fiel em todo tempo. Você consegue cantar? Todo tempo és tão bom, todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor Joabe, logo após o Pastor Joabe, o nosso irmão David estará também trazendo uma palavra, conscientizando os irmãos a ofertar para o culto de missões nesta noite. Pastor Joabe. A paz do Senhor Jesus aos queridos irmãos. Muito alegre por poder estar de volta à casa do Senhor. Quero aqui agradecer as vossas orações em nosso favor. Como os irmãos sabem, no dia 29, num sábado, na hora do almoço, sofri um infarto agudo do miocárdio. E graças a Deus que meu cunhado está em casa, porque onde a gente mora é um pouco difícil acesso, os vizinhos tudo trabalhando. Se eu dependesse de uma Uber ou da ambulância ter tempo para me buscar, talvez hoje eu não estivesse mais aqui, estivesse lá na glória esperando vocês. Glória a Deus. E aí, passei 4 dias na sala, 5 dias na sala vermelha, que o Hospital de Pinheiral corresponde a um CTI, um mini CTI. No dia 3, fui transferido para o Hospital Vita, onde eu fiz um cateterismo e uma angioplastia, que são 2 artérias entupidas. O médico fez a que estava mais grave e foi marcada a próxima para o dia 28. Me liberou para estar em casa para aguardar, porque do dia 9 ao dia 28 são mais 19 dias, eu poderia correr risco até de uma infecção hospitalar, segundo o dizer do próprio médico. Graças a Deus eu estou bem, minha pressão está como de criança, 11,8, 12,7, 12,8, batimentos cardíacos estavam 111, hoje está 90. Minha glicose estava 165, hoje está 82. No domingo, à noite, a minha pressão ainda estava 18 batimentos cardíacos, 111, aquela dor ainda no peito. Mas graças a Deus, o nosso Deus nos socorre. Eu quero fazer minha nesta hora a palavra do salmista no Salmo 116, versículo 8, onde o salmista diz assim, Salmo 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Enquanto eu estava sentindo aquela dor forte, porque na hora do almoço eu pensei que tivesse engasgado com um pedaço de carne, fui para o banheiro para tentar expelir aquilo, mas a dor aumentou, deu diarreia, eu sentei no vaso tonto, ficou dormente no meu braço direito, e eu lembrei para a minha esposa. E nessa hora eu falei, Senhor, se eu quero me levar agora, pode me levar. Eu quero estar contigo, perdoa os meus pecados e me recebe lá no paraíso que o Senhor Jesus Cristo inaugurou com sua morte na cruz. Mas se o Senhor ainda tem algum propósito na minha vida, me cura. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A minha esposa, ela como meu cunhado me levaram, e hoje, por misericórdia
e graças a Deus eu estou aqui. Porque na hora eu comecei a chorar e me lembrei deste versículo. O Senhor livrou os meus olhos da lágrima. O Senhor, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Porque eu vi ali propriamente a morte. Mas o Deus que tudo pode, o Jeová Rafá, o Deus que nos sara, que está conosco, que ouve o clamor desta igreja, que ouve o nosso clamor e atende às nossas orações, está conosco. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue orando por nós, que eu ainda estou sob cuidados, não posso fazer tanto esforço. Não é uma operação assim tão difícil como abrir o peito. Foi só uma angioplastia, puseram uma molinha em forma de tela, vamos colocar mais uma e eu devo ficar de molho ainda uns 2 meses, não sei quanto tempo, para poder continuar a minha obra na minha casa. Mas agradeço de coração a oração de todos os irmãos, porque nós sabemos e conhecemos ao Deus a quem nós servimos. Aleluia! Então que esse testemunho seja de edificação para a vida dos irmãos. Tem um hino que diz: é só clamar pelo seu nome, e eu clamei pelo nome de Jesus, e aqui eu estou para a glória de Deus, não porque eu seja bonzinho, não porque haja em mim qualquer justiça, né? Mas é por graça e por misericórdia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus continue abençoando o pastor Joab, pastor Ron Davidson. Aleluia. Glória a Deus. E depois, na hora da oferta, nossos irmãos músicos aí estarão adorando a Deus com seus instrumentos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Faça a oração em lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo 26. Versículo de número 12. Aleluia. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas ou 100 por porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo. Pode baixar um pouquinho se quiser o som. O varão ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, ou empregados, de maneira que os filisteus o invejavam. Graças a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela narra um período de escassez, um período de fome. Isaque, ele vai para uma terra, num período de fome. Ele lá tem alguns contratempos, porque ele havia recebido uma ordem diferente, ele tem algumas oposições. Além de ser um período de escassez, além de ser um período de fome, além de ser um período de seca na terra, ele ainda tinha dificuldade com quem estava perto dele. Você já imaginou o cenário que Isaque estava contido nele? Não é diferente de muita coisa que acontece hoje. Porém, nesse cenário ruim, de um tempo ruim, de grandes dificuldades, de oposições que ele enfrentava, se você for ver o capítulo 26 todo, que a gente não vai ler, diz a Bíblia, no versículo que nós lemos, que ele colheu 100 por porque o Senhor o
abençoava. Diz a Bíblia que engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelha, e possessão de vaca, e muitos empregados, de maneira que os filisteus o invejavam. Quem estava perto dele tinha inveja de tanto que ele era próspero. Mas tudo isso aconteceu porque ele fez um ato. Que ato que era esse? Semear, mesmo em tempo de escassez. Deus torna aquilo que é estéril fértil. Deus muda situações. E a Bíblia diz que Deus dá pão para alimento, semente ao que semeia, no Novo Testamento. E no mundo espiritual é assim. Quando você semeia no reino de Deus, em terra fértil, Deus te abençoa. Aquilo que nós plantamos no reino de Deus é gratidão que nós temos por Deus. E Ele faz crescer em nossas vidas. E não é só financeiramente não, irmãos. Quando você semeia em terra fértil, algo tem que acontecer. Eu estou vendo um casal aqui da igreja que virou agricultor. Estão ali atrás. Eles plantam. Tudo que está nascendo lá, nasce uma abóbora, alguma coisa, eles estão colocando lá a bênção de Deus. Não é isso? Quem está acompanhando eles já sabe. Agora eles viraram fazendeiro. Mas é prazeroso você ver uma semente que você semeou sendo brotada, você se alegra com isso. É ruim se você tivesse plantado que nascesse, se tivesse uma doença ali, aquilo murchasse. Mas quando brota, quando nasce, você vê o resultado daquilo, você se alegra. E com Deus é assim, quando você semeia em terra fértil, a obra de Deus é a melhor terra que nós temos para semear. E a semente é Ele que dá. Tem gente aqui que já está colhendo. Tem gente que já está colhendo. Eu quero que o pastor Lenay qualquer dia conte o testemunho dele aqui. Eu estou entregando isso antes. Tem gente que já está colhendo, já entendeu o que é isso. Quando você semeia, que terra fértil é essa? Cadê, Gabriel? Sumiu? Não, começa lá do começo da apresentação. Graças a Deus. Começar do começo, que é onde a missão Lopes está presente, né, irmãos? Aleluia. São os países onde nós estamos. Nós estamos, se você pegar as bandeiras que ali estão, ó, começando de lá naquele cantinho, você vai encontrar ali a bandeira da Suíça, da Itália, Portugal, Espanha, que está no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Brasil, Israel, porque nós temos que orar por ela. Sempre pela nação de Israel abençoada, são os que abençoam. Se você olhar lá atrás, eu não estou enxergando lá, enquanto está passando ali, você tem o estado de Minas Gerais, onde nós estamos, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, cidade de Barra Mansa que está ali, se eu não me engano, do lado é Porto Real, Valença, Pinheiral, nós estamos lá atrás, na África do Sul, na Índia, é para você ter dado glória, hein? Santa Rita, Jacutinga, Guatix, aleluia, isso é uma terra fértil, você está semeando em terra fértil, aleluia, e nós vamos chegar, vai passar aqui, tá? Aquela. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou saber, né? Daqui a pouco vai passar ali as crianças lá de Nacala. Tinha um áudio para passar aqui, pastor. Tanta coisa. Glória a Jesus. Vê se eu consigo passar esse áudio no microfone aqui. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
pastor Gildemar, ele mandou um áudio para a gente. Nós mandamos uma oferta, nós não tínhamos, mas a oferta apareceu lá para Nacala. E ele falou: irmão, com a oferta que vocês mandaram, aparentemente é pouca coisa. Pastor, nós mandamos para lá R$600. Só que com R$600 você sustenta 6 crianças, não é isso? Porque convertido. E já deu para dar uma alimentação melhor a essas crianças lá. Vamos ouvir um áudio do pastor Judemar aqui, que ele testemunha o que nós estamos falando. Isso é bom, companheiro. Rapaz, aqui, com a ajuda que vocês estão ajudando, com os padrinhos que entraram, nós já mudamos a comida deles, sabe? Eles comiam só farinha de milho. Hoje, graças a Deus, estão comendo arroz, estão comendo legumes, já tem suco. Deus continue abençoando vocês e guiando diante. Deus possa nos preparar, companheiros, para esta missão. Nós compramos os remédios, medicamos eles. Graças a Deus, a SARM não passou para as outras crianças, sabe? Deus abençoe vocês. Depois eu vou mandar o nome do pastor Zé Antônio também, para eles mandarem notícia para vocês também, tá bom? Olha que crianças bonitas ali, ó, sorridentes. Estão com a barriguinha cheia. Glória a Deus. Nacala é Moçambique, né, pastor? Volta um pouquinho, Gabriel, aqui, antes de mostrar o da África ali. Volta um pouquinho aqui, lá no Itaquiraí, para mostrar que aqui no Brasil, onde está o Léo Mazafado, o evangelista Ricardo, ali é um ponto de pregação que eles já abriram aqui, ali é a igreja que nós fomos lá, que nós reformamos, e esse trabalho da África que está sendo realizado com a nossa ajuda para frente, com a nossa ajuda também ali, irmãos, e nós vamos continuar ajudando eles. Então você nessa noite, você faça um desafio com Deus. Semeie nessa terra fértil e Deus vai te abençoar. Enquanto nós vamos passando os projetos aqui, por isso que eu digo que não é só na área financeira, no ano de 2009, eu estava em um congresso de missões, e de lá para frente eu nunca parei de cooperar com missões. Eu fiz um voto a Deus, eu tinha uma enfermidade que me proibia de comer muita coisa. Ficava a noite sem dormir, que era uma enfermidade do estômago. Eu fiz um propósito com Deus em 2009 na obra missionária. Naquela noite nós fomos para uma vigília de madrugada. Uma irmã, era 3 horas da manhã aproximadamente, que nunca me viu nesse congresso. Eu nunca vi essa senhora também. Uma senhora de cabelo branquinho, sentada numa cadeira com um coquinho assim. Ela me chamou e falou assim: jovem, vem cá na frente, vem cá onde eu estou. E eu tinha feito um voto com Deus naquele dia. Ela me chamou lá na frente. De repente, quando eu me aproximei, ela pôs a mão dela sem falar nada, no local onde estava a enfermidade. Eu só lembro de acordar depois, porque dali para frente eu caí num arrebatamento de sentido ali. E ela falou assim: Deus está repreendendo uma enfermidade no seu corpo. Eu estava com os remédios tudo dentro do ônibus ainda. Meus irmãos, dali em diante, nunca mais eu senti aquela dor. Aleluia. Então nós estamos mostrando um trabalho bem voltando à seta, forquilhinha, o culto de ação de graça que eles fizeram agora por último, o batismo. Volta um pouquinho, Gabriel. Nós aqui de Volta Redonda, nós mantemos diretamente o trabalho lá volta um pouquinho, o trabalho de Jacutinga e o trabalho lá de Santa Isabel. Aí, para nessa slide aí. Nós mantemos direto por Volta Redonda esses trabalhos. Agora nós estamos com esse novo desafio aí. E vem mais, né, pastor? Não sei se o senhor vai falar alguma coisa hoje aí da viagem. Mas vem mais desafio por aí. Nós contamos com quem? Com a ajuda somos nós juntos que fazemos. Não é ninguém sozinho. Não é isso, meus irmãos? Então nós contamos com a ajuda de cada um de vocês. Parou? Os meninos estão felizes aí. Estão com a barriguinha cheia. Passa para frente, Gabriel. Isso aí. Ó, esse trabalho aqui, lá em Jacutinga, é um novo salão. Teve uma festa das irmãs lá.
nesse local. Aqui é um trabalho que é feito no Cruzeiro, no ponto de pregação, lá onde a gente foi, com a estrada de chão, deserto mesmo. Lá é só para quem ama a aula mesmo. Se for pensar em outro tipo de retorno, não tem. Aqui é o trabalho de Coatis, que é o novo salão, né? No dia que começou o culto novamente lá. Já tem um grupinho bom, né, pastor? Estiveram na reunião com umas 12 pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Trabalho de Coatis, o próximo ali. Esse trabalho aqui é em Valência, lá em Isabel, que a gente mantém, e eles têm um monte de pregação agora em Parapeúna, Rio das Flores, eles ficam aqui, ó. Amém, irmãos? Então a gente ajuda esses trabalhos aí. Os irmãos estão viajando para longe. A Missão Europa também está lá na Índia, através do pastor, com a nossa sede lá em Milão. E o pastor Renato ajuda também no trabalho de Forquilinha. Quando a gente onera menos a Itália, eles têm mais braços para estender outras pessoas. Então nessa noite você dê o seu melhor para Deus. Faça um voto com Deus essa noite. Eu garanto para você que você vai ter uma resposta de Deus. Deus é poderoso para mudar situações. Você vai colher 100 por 1. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu estou numa bênção aí para 90% já arranjada. Eu precisava de um comprador para a propriedade e eu fiz um voto a Deus para a obra missionária. O comprador estava dentro da minha casa, eu não sabia. Quando eu fiz o voto, o meu irmão falou assim: vocês estão vendendo aqui a propriedade? Eu falei: estamos. Ele falou assim: eu tenho um dinheiro guardado no banco e eu quero que vocês dão prioridade para mim. A 90%. Eu já creio pela fé. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Se coloque em pé essa noite, então, nós vamos orar. Faça uma oferta de gratidão a Deus nessa noite. Faça um desafio. Faça para Deus algo que você ainda não fez. O Isaac aqui, ele tinha aprendido com o pai dele. O pai dele fez um voto com Deus e entregou tudo que ele tinha que devolver para Deus. E devolveu. Ele foi muito bem ensinado, ele colocou em prática. E vocês leram aqui junto comigo que o Senhor abençoava ele. Quem estava ao redor percebia a bênção de Deus sobre a sua vida. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, meu Deus, nós neste momento nós rendemos graças a Ti pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de estar fazendo parte, Pai querido, do reino, cooperando nessa noite com uma obra que estende até outros que não ouviram ainda a Sua palavra, que não experimentaram ainda a Tua presença. Deus bendito, Deus Santo, nós oramos neste momento por aqueles que estão lá, por aqueles que vão. Nós oramos por aqueles que intercedem. Nós oramos nessa noite por cada pessoa que entrou por essas portas e vai semear uma semente em terra fértil no Seu reino. Nós cremos que haverá uma grande colheita, como o Senhor já mostrou esses dias atrás. Há uma colheita muito grande a ser feita daquilo que nós plantamos. Mas nós temos que crer nessa noite, meu Deus. Nós fazemos nessa noite, nós profetizamos sobre a vida de cada pessoa. E aqueles também que não têm, mas têm um desejo, que o Senhor possa estar dando a condição, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor. Multiplica mantimento, celeiro dos seus filhos, ó Pai. Abre as portas, dê a promoção na empresa que essa pessoa precisa estar querendo. Meu Deus querido, Deus Santo, essa pessoa que está esperando uma perícia, tem uma causa na justiça, meu Deus, que o Senhor possa mover o sobrenatural de Deus sobre essa vida. Em nome de Jesus nós oramos certos da vitória. Amém. Amém. Deixa eu sentar. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Graças. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
de devolvermos o microfone para o nosso pastor, está apresentando nesta noite os nossos visitantes. A igreja gostaria de conhecer. Então, conforme for lendo aqui, se você puder ficar em pé e permanecer em pé para receber os cumprimentos dos nossos irmãos. Está visitando a Daiane, o Bruno, a Manuela. Onde está o nosso irmão? Está ali. O nosso irmão presbítero Genivaldo, ali com a sua família, a Alice, Creuza, o Arthur, ali os nossos irmãos. O presbítero Genivaldo é visitante, agora a esposa e os filhos estão sempre aqui conosco, nós estamos muito felizes. Ele é cunhado do nosso irmão Roberto aqui. Vamos dizer aos nossos irmãos: sejam bem-vindos, em nome de Jesus, volte sempre e traga mais um. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade e nós retornamos ao nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Deus está na casa, já senti a presença, você já sentiu? Então continua adorando Ele. Meus amados, é um culto de missão. É normal alguém faltar, hoje é culto de missão, não vou lá não. Mas, você que está em casa, precisa entender também que missão, você tem que se envolver nela. Quem não se envolve com missão, está fora de ação. Amém? Vocês viram aí as apresentações, todo esse trabalho missionário aí, nós não fazemos teoricamente não, na prática. São trabalhos que nós pisamos, colocamos nossos pés na Índia, onde estamos ajudando. Já tivemos na Índia 500 crianças adotadas. Depois tivemos algumas dificuldades no início do dinheiro, quando eu estava pastoreando na Itália. Então hoje nós estamos cooperando com o mesmo pastor Jeremias, um trabalho muito bom, um povo maravilhoso. Lá tem uma casa de leprosos, todos crentes. Cheguei lá a pregar, orar por eles, dar comida. Trabalho muito lindo. E na África e na casa, em Moçambique, o pastor Gildemar com a filha e o genro estão trabalhando lá. E temos também um outro trabalho que foi o pastor Renato assumiu recente, de igrejas, e assim está aí na obra. E aqui no Brasil, vocês viram, agora nós estamos com um desafio. Ganhamos um terreno em Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Já estive vendo a distância, 2.600 quilômetros de viagem. Estamos para ir lá. O nosso irmão disse que vai passar o terreno com um documento para a gente, mas é uma viagem de 5.000 quilômetros ou mais de ida e volta. Então nós precisamos também de ver como a gente vai, não é? Então, se tiver alguém que queira ir comigo, nós vamos de carro, ajudar na despesa. A Missão Europa aqui no Brasil, ela está começando. Nós pagamos um valor muito alto deste aluguel aqui, muito alto. Eu não vou falar o preço por questão ética. Nós temos um sonho de ter nossa sede própria. Vamos ter em nome de Jesus. Pagamos aluguel, somente Mato Grosso, Amaporã no Paraná, que um pastor que uniu com a gente, entregou as duas igrejas, então é sede própria. Forquilinha é aluguel, enfim. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E nós estamos fazendo missão, ainda pagando aluguel, dependendo de ajuda da Itália, mas daqui a pouco nós estaremos caminhando com os nossos pés, em nome de Jesus. Amém? E assim a obra vai sendo feita. Meus amados, nós vamos passar para o pastor Geraldo Salerno, trabalhou comigo há alguns anos na obra missionária na Itália. E ele vai trazer a palavra, contar a experiência, está contigo. E no finalzinho eu tenho um desafio para os irmãos, para a igreja, no finalzinho, tá? Nós estamos para fazer um seminário muito interessante aí. Depois que o pastor pregar, no final, antes de orar, eu vou lançar o desafio. Nós vamos aproveitar um feriado que está aí. Esse seminário eu já fiz ele na Irlanda do Sul, na Itália, na Espanha. E ele traz uma cura, uma restauração total para a igreja. Só que o objetivo dele é começar com os obreiros, as obreiras,
eu direi que você não perder absolutamente. Nós vamos estar aqui 2 dias. Eu preciso de 20 horas no mínimo. Então no final eu vou apresentar a proposta. E vamos ver aonde estão os corajosos, os valentes aí, que vai renunciar 2 dias talvez de lazer, não sei de quê, para estar aqui recebendo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Pastor Geraldo, por favor. Nós já tivemos um culto nessa tarde, quilômetro 5. Deus está mandando gente nova, um culto abençoado. Já tem um grupo de irmãos que vai estar no congresso aqui dos irmãos. Já temos 10 ou 12 irmãos ali. Já temos alguém querendo se batizar. E tivemos um culto abençoado. Ore por mim. Eu estou dirigindo um trabalho ali às 16 horas, termino ali 5h30, 5h40, vem para cá. Hoje, graças a Deus, eu estou descansando, culto de missão, a conta dos irmãos. Pastor Geraldo. Pastor Geraldo, certamente tem alguma coisa boa, maravilhosa no texto para passar para Jesus. Pastor, você tem aí praticamente quase 1 hora. Aleluia. Para mim falar 1 hora aqui, vai. É só um milagre de Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Aleluia. Eu me encontro feliz, alegre nessa rica oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse e deixasse aberta com a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Eu me encontro feliz, me encontro alegre nesta noite, primeiramente com Jesus, por me dar essa oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor José Antônio, para confiar aqui, não somente o púlpito da igreja, esse microfone, mas 1 hora para mim poder falar. É só Jesus na causa. Mas Jesus é bom. Mas estou muito feliz de ver o pastor Joab. Aleluia. A igreja, quando ora, Deus responde. Aleluia. A oração do crente tem poder. E quando o pastor Joab falou aqui, irmãos, que o coração dele estava 110, aí passou para 90, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu pensei comigo hoje, aquela comissão que o pastor José Antônio levantou na igreja, para quem faltar o culto, precisar falar com eles, não vai demorar a me expulsar. Não vai demorar. Por quê? Porque eu coloquei 3 sistemas. 3 angioplastia eu fiz. E meu coração só bate 40. Quando ele passa um pouquinho de 40, eu fico mal. Começo a me sentir mal. E hoje eu me levantei, tomei banho para poder ir à escola dominical. Coloquei a roupa, daqui a pouco comecei a passar mal, ela colocou o aparelho, o coração 40 e a pressão lá em cima. Ela falou, não vai não, volta para a cama, vai deitar. Foi até mais ou menos quase até o meio-dia para o corpo reagir. Foi aquilo que o médico ensinou para fazer, por causa do coração ser muito fraco. Mas aqui estou, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, porque Jesus é bom. Amém? Muito de missões. Missões, nós costumamos dizer, está no coração de Deus, mas precisa estar nos nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus, meus queridos irmãos. Eu quero nesta noite contar uma grande experiência, a qual Deus fez na vida de um casal que foi enviado para missões. Amém? Mas para que eu conte esse testemunho, é necessário ler a palavra de Deus. Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus. Você preste atenção que esses 2 textos estão ligados no testemunho que esse casal de missionários aconteceu com eles. Amém? Se você puder colocar sobre os seus pés, eu vou ler somente o versículo 26. Atos 8, 26. Diz assim a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Amém? Você pode dizer comigo, deserta. Aleluia.
aqui estamos mais uma vez para falar do teu amor, da tua palavra, da tua grandeza, das tuas maravilhas. Eu não vim nesta noite aqui, Senhor, enaltecer de casal de missionário, mas eu vim enaltecer o teu nome, porque nós sabemos que sem ti não somos nada, sem ti não podemos nada, Senhor. Mas, como disse Gideão, Deus do Senhor conosco, em teu nome nós podemos fazer proeza. Amém. Aleluia. Sempre vou lembrar a coragem e amor, a firmeza e vontade, a fé e força. Na igreja, de Paulo, de Pedro, enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram a fé de cristão. Quanto mais a fogueira queimava, eu vi os louvores dos nossos irmãos. Todo o sangue poupado na rua, chegava no céu a vitória na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me recordo, eu já vou começar a testemunhar aqui. Eu me recordo que em Trana, sou conhece Trana, lá na cidade de Torino, eu estava, irmãos, desempregado há 11 meses. E presta atenção que é campo missionário. Deus cuida, Deus zela. Aleluia. 11 meses desempregado. Eu tinha $12 mil em 94 numa maleta e 6.800.000 ali. Para encurtar o assunto, eu emprestei dinheiro para alguns, gastei pagando aluguel, comendo com dinheiro, só tinha para mais um mês. Pastor Zé Antônio vai lembrar do que eu vou falar. Um mês para pagar o aluguel. E eu fui para a igreja, estava lá na porta, assim, meio cabisbaixo, pensamento no aluguel, filho, esposa. E entrou um senhor e sentou lá no meio do povo. Quando o culto terminou, aquele homem estava bêbado, mas alcoolizado de uma tal maneira que a esposa dele estava tentando levar ele para casa. E eu fiquei ali sentado, e aquela mulher levou aquele homem. Eu pensando, como que eu vou fazer isso? O Espírito de Deus falou para mim, vai atrás daquele bêbado. Oh, aleluia.
ombro dele era orar, fosse da norma. Falei, moço, eu preciso trabalhar. Ele, com muita dificuldade, falou, anota seu telefone aqui e seu nome. Era no domingo, na segunda eu estava fechado, na empresa ele trabalhava. Porque Jesus é bom. E quando ele te chama, não se preocupa, Deus cuida. Deus cuida. Eu disse que ia ler 2 textos da palavra de Deus. O outro eu vou citar, não vou ler. Mas nós acabamos de ler uma passagem bíblica, a qual diz que o Espírito do Senhor disse para Felipe: levanta-te, vai para a banda do sul, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Deserta. Aleluia. Que missão, hein? O Espírito disse para Felipe: você levanta, vai, mas lá está deserto. Deserto. Você iria para o deserto? Você obedeceria a voz do Espírito Santo? Para você estava ali acomodado, porque Felipe estava sentado, disse: levanta e vai para o deserto. Mas quando nós temos certeza da chamada de Deus, você não questiona, você levanta, em posição de que você está pronto para atender o ide. Levanta e vai. Aleluia. O que está acontecendo em muitos lugares aqui não, que quando você vai enviar alguém ao campo missionário, primeiro, vou morar onde? Vou ganhar quanto? E aonde é? Esse é o problema. Aonde eu estava, um obreiro falou para mim: cuidado, tem um lugar aí que eles mandam as pessoas, os obreiros, para tomar conta, é lá. E eu disse para ele: no sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Porque eu não deixo para depois. Vocês vão acostumar comigo, o pastor de Antônio já sabe. Eu sou meio pesado assim, de língua, eu tenho que vigiar com o microfone na mão. Mas há poder no sangue de Jesus. Porque não existe laço para quem tem certeza da chamada e que Deus está enviando. Não tem laço, meu irmão. Não tem laço. Se Deus chamou, vai. E o Espírito do Senhor diz: Felipe, levanta e vai. Primeiro que eu aprendo aqui, precisamos ter certeza da chamada. Aleluia. Segundo, temos que nos colocar de pé, de prontidão. Aleluia. Para poder obedecer. E terceiro, saber ouvir se é Deus que está te mandando ou se não é Deus. Para não ficarmos enganados. E diz a palavra de Deus que Felipe levantou e foi. E um eunuco, superintendente da rainha de Candace, estava voltando de Jerusalém, a qual ele foi adorar. E estava retornando no teu carro. Aleluia. E o Espírito do Senhor disse a Felipe: aparelha-te a este carro. E a palavra de Deus diz que Felipe, correndo, ele não foi andando, ele foi correndo, aparelhou o carro. E o superintendente estava lendo o profeta Isaías a respeito do Messias. E ele convida Felipe para subir no carro. E Felipe sobe no carro e faz uma pergunta: tu entende do que lê? E a resposta foi: como eu posso entender se não tem quem me ensina? Aleluia! Aleluia! As almas estão sedentas, chega até ler, mas não entende. Agora precisa de mim e de você para ensinar o que eles estão lendo. Aleluia! A respeito da vida de Cristo. Aleluia! Morte. Aleluia! Ressurreição para a salvação da humanidade. E quando ele entendeu, eunuco, que o que Felipe estava ensinando para ele, chegou-se perto de água, diz a palavra de Deus. Ele disse: eis aí a água, mandou parar o carro. O que me impede de ser batizado? E Felipe disse: na verdade,
que você crê de todo o teu coração, e ele foi batizado. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o mesmo Espírito do Senhor arrebatou Felipe, levou Felipe embora, e ele foi de cidade em cidade ganhando almas para o reino do Senhor. Quando eu estava lendo essa mensagem, essa passagem bíblica, eu falei que coisa maravilhosa quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Porque Deus disse, vai, lugar deserto. Felipe foi, não está escrito se foi a camelo, a cavalo ou a pé, mas uma coisa é certa, era muito longe a distância. Mas para retornar, pastor João, ele veio nas asas do Espírito, aleluia. Não precisou voltar caminhando nem de camelo, nem de... Não precisou, porque quem obedece, viaja nas asas do Espírito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas, Evangelho de Jesus, que escreveu João 4, de 1 a 4. É a outra passagem bíblica, que vai falar sobre Jesus e a mulher samaritana. A palavra de Deus diz que era necessário passar por Samaria. Quando eu li, eu disse, mas por que era necessário passar por Samaria? Eles não passavam por Samaria. A rota era uma outra rota que era feita. Mas agora Jesus passa por Samaria. Aí o Espírito de Deus falou comigo, meu filho, porque aonde tem confusão, Jesus precisa passar. É muito simples. Tem confusão, é necessário que Jesus passe. E aonde Jesus passa, a confusão vai embora. Aleluia! Por isso que essa igreja abençoada, que Jesus passeia nela. Aleluia! É necessário passar por Samaria. E diz a palavra de Deus que Jesus senta perto do poço que foi cavado por Jacó. E a mulher samaritana veio ao meio-dia para tirar água. Existia uma confusão. Samaritano não conversava com judeu. Judeu não conversava com samaritano. E Jesus falou, é necessário lá, porque hoje acaba com aquela confusão. Hoje, Jesus acaba com esse problema. Aleluia! Se tiver algum problema na tua vida, hoje é dia de Jesus acabar com o problema. Ele está aqui, ele está passeando no nosso meio. Aleluia! E Jesus então falou para a mulher, dá-lhe de beber. E a mulher disse, como podes tu, sendo judeu, pedir para mim de beber, sendo eu samaritano? Mas Jesus disse, mulher, se tu soubesse, quem te pede de beber, tu darias, tu pedirias, e ele te daria água viva. Glória. Aleluia! Se você tem sede de água viva, pede que Jesus está aqui. Glória. Aleluia. Se tu pedir, ele te daria água viva. A mulher se interessou imediatamente e falou, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não volte mais aqui para pegar. Jesus disse, vai, chama teu marido e vem. Estou abreviando por causa do testemunho. E ela disse, não tenho marido. Jesus disse, tu falaste sério. Nisso que você falou a verdade. Porque tu tivesse e o que tem não é teu marido. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Nossos pais nos ensinaram que nós devemos adorar no monte. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém no templo. Jesus disse, mulher, vai chegar o dia que nem no monte, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! E a mulher deixa o cântaro e corre, vai para a cidade e vai dizer para o povo da cidade, olha, eu encontrei um homem que falou tudo de mim, porque eu creio que ele é o Messias. E toda a cidade veio com ela. E quando encontraram com Jesus, disseram, agora não é porque você está falando, mas é porque nós estamos ouvindo e vendo.
Aleluia. Aquela mulher virou uma missionária nata. Naquela mesma hora em que ela sai e vai para a cidade, ela já traz uma multidão com ela. Aleluia! Necessário é anunciar que Ele é o Messias e que Ele vai voltar. Aleluia! E que Ele te ama e que a tua vida é preciosa para Ele. Jesus não quis perder a vida daquela mulher. Jesus não quis perder a vida daquele superintendente, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos falar do amor de Deus para o mundo. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer ou batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu não sei se aqui hoje tem alguém nos visitando que ainda não fez essa decisão, mas entenda, precisa crer, precisa batizar, porque muito em breve vai sair uma notícia que Jesus está voltando. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o pastor presidente da época, ele necessitou de fazer uma mudança, de tirar um casal que estava numa igreja, numa cidade, e mandar um outro casal no lugar dele. Mas nessa mudança, ele encontrou uma dificuldade de obreiros e se prontificou-se para ir. Mas esse obreiro disse: pastor, eu vou. Aí o pastor deu uma olhadinha dentro do olho dele, conhecendo, ele deu uma risadinha, como quem diz, ele. Mas ó, você vai, eu vou. Você já falou com a sua esposa? Ele disse: não, mas eu vou falar. E quando esse irmão chega em casa, que ele vai falar com a esposa, olha o que é o Espírito de Deus, irmão, quando está no negócio. Ela disse: ó, não precisa me falar nada. A irmã disse para ele: você não precisa me falar nada, eu já sei. Nós vamos sair daqui, nós vamos tomar conta de uma igreja. O Deus já falou comigo. Aleluia! Aí a coisa ficou mais fácil para o irmão. O irmão voltou no pastor e falou: pastor, está tudo certo lá. E ele disse: olha, só tem uma coisa, a igreja não tem condição de dar casa e nem dar salário, somente uma ajuda de custo. Mas o irmão, sabendo, tendo certeza que era Deus que estava no negócio, falou: não, nós vamos. Pediu conta da empresa que ele trabalhava 5 anos e 2 meses. A irmã pediu conta da onde ela trabalhava também 5 anos e partiram. Aí, se você pede para Deus um sinal, ele não pediu. Mas quando esse casal chegou na cidade, junto com o pastor, que ia dar posse neles lá no domingo do culto, ele pôs o pé para fora do carro, achou uma nota de 20 euros. O Espírito de Deus tocou nele: eu vou cuidar de vocês aqui neste lugar. Eu vou cuidar de vocês aqui neste lugar, nessa cidade. Eu estou com vocês. E amém. Ele deu posse no casal, uma igreja com 25 cadeiras, 8 crentes e 4 que estavam congregando lá. E quando terminou o culto, ele apresentou o casal. Na hora de ir embora, ele falou para o casal: olha, faz o seguinte, esse trabalho tem 3 anos que está aqui, tá? Fica mais 3, porque é sempre desse jeito, só esses 12 pessoas, 8 mais 4. Tirou uma nota de 50 euros e deu para ele: isso aqui é para te ajudar. Mas quando Deus está no negócio, não tem para onde correr. Deita, dorme, descansa, porque Deus é poderoso. E ele disse para a esposa: nós não podemos voltar para a cidade, que é muito longe, está 110 quilômetros de distância. Imediatamente um jovem que estava lá no culto falou: vem cá, vem dormir na minha casa. E eles foram dormir na casa do jovem. Passou uma semana, o jovem falou:
deu uma cutucada no irmão e falou: levanta! E o irmão falou: por levantar, porque uma hora dessa, esse frio tremendo, Deus mandou a gente levantar e rodear essa cidade. E ele meio incrédulo falou: Senhor, e o Espírito, é o Senhor mesmo, ela está ficando louca. O Espírito de Deus falou: vai, rapaz, acompanha ela, é de Deus o negócio, pode ir. E desceram os dois e começaram a rodear a cidade. A cidade vazia, cidade pequena, pacata, não tinha ninguém na rua, e rodeia, quando está voltando numa rua principal, onde só tem lojas, tinha uma placa escrito: afita-se, aluga. E ela diz: ó, anota esse número, Deus está mandando alugar este lugar, sair de lá e vir para cá. Anotei, o irmão anota o número. Não tinha dinheiro no caixa. O aluguel do lugarzinho era 250 euros. Lá, deveria, pelo local, imaginou-se que fossem uns 500 a 600. Ligou no outro dia para o dono do local. Presta atenção, irmão, o que é Deus? Isso aqui é missões. O dono do local chegou, parou uma caminhonete, parecendo um helicóptero na porta do negócio. É o senhor fulano, sou eu mesmo. O irmão falou: quer alugar esse local? Quer alugar esse local. Quanto custa? 400 por mês. Ok. E o senhor pretende fazer o que aqui? Quando o irmão falou uma igreja, o homem deu cabeçada na caminhonete. Igreja aqui de novo não! De novo, igreja não! E bateu a cabeça na caminhonete. O irmão falou: igreja de novo sim! Igreja de novo sim, em nome de Jesus! Igreja de novo sim! E fica não, fica assim, fica não, fica assim, me dá os documentos. Depois de 3 dias, o telefone toca do missionário: olha, o senhor assinar aqui o contrato. Só que lá nesse país, irmão, onde esse missionário estava, para pagar aluguel, para alugar alguma coisa, você dá 1 mês de aluguel, 3 de calção. Tinha que dar 1.200 euros, 1.600 euros, para poder entrar no lugar. Não tinha 1 centavo no caixa. Aí ele colocou o contrato em cima da caminhonete, nem abriu o local para ninguém ver, não. Só depois que assinou. Assinou o contrato, falou assim: o senhor pretende pagar com cheque ou com dinheiro? O missionário disse: nem com cheque, nem com dinheiro. Ele disse: mas como? O senhor vem da onde? De onde o senhor é? Que o senhor não sabe que aqui precisa dar 3 meses de calção e 1 mês de aluguel. O missionário disse: eu sei. Mas no momento que nós conversamos, o senhor não falou nisso. Então eu pensei que não ia precisar. Não precisa! Assim não dá, eu vou ter que rasgar esse contrato. Não rasga não! Não rasga não, em nome de Jesus, porque vai ser uma igreja e eu vou prometer para o senhor. Todo mês eu vou dar 1 mês de aluguel, e vou colocar o calção, 1 mês de calção, 1 mês de aluguel. E Deus vai entrar com providência dentro da tua casa hoje. Aleluia! Deus vai entrar com providência lá. Ele ficou assim, envermelhou. Vai entrar com providência. Entregou o contrato e ó, foi embora. Quando abriu, não era uma igreja. Quando abriu a porta, era uma igreja. Tinha púlpito, tinha tudo. Lugar de comer de som. Tinha cadeira, tinha ventilador. Tinha tudo. Por isso ele diz: igreja de novo não. Aí eu fui procurar saber, aquele povo da igreja desapareceu. Foi embora, deixou de pagar vários meses de aluguel. E por prudência, tirou-se todas aquelas cadeiras, tirou o ventilador, tirou tudo, deixou só o público.
e começou-se a reformar o local. Começou a reformar aquele local. Depois de reformar, cortina, ventilador, pastor da igreja, sede mandou, era 26 cadeiras, na outra mandou 75 cadeiras para cá, mas só tinha 12 pessoas. E o culto continuou, 12 pessoas. Até que um belo dia, passado um mês mais ou menos, a missionária disse: olha, fica aí, lembra a palavra de Deus, que eu vou para a igreja, limpar a igreja. Eu não sei se esse irmão parou 2 vezes para pensar e falou: mas será possível? A mulher está mandando para o enviário, eu quem manda é ela. Não esquenta a cabeça não, irmão, porque se a mulher de Deus, você pode ir. Se ela é mulher de Deus, vai atrás, vai atrás. Não coloca esse orgulho no coração não. Diz: ó, eu vou para a igreja, limpar a igreja, você fica orando. E assim foi feito. Ela ficou lá orando, ela foi para a igreja, o irmão ficou orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Ela estava, no domingo tinha culto. Cacei daqui, ó. Certo, preciso da canal. Preciso de uma cura. Aleluia. E para falar em cura, eu quero contar para os irmãos algo aqui. Eu já recebi muitas bênçãos depois que eu vim aqui para essa igreja. Não posso deixar de contar isso. E uma delas foi uma dor muito forte que eu tinha no pé. Eu não podia nem calçar sapato. Até com o tempo era difícil. Eu vim aqui na frente, quando o pastor Zé Antônio decretou, eu saí daqui curado. Eu estava esperando há 2 anos uma chapa para poder fazer desse pé. Chegou lá para mim, eu rasguei, joguei fora. Porque quando Jesus cura, ele cura mesmo. E quando o pastor também disse assim: ó, quem tem causa na justiça vem aqui na frente, eu fui, eu tenho causa na justiça. E eu vim, ele profetizou, depois de 3 dias, tinha 9 para 10 anos essa causa. Depois de 3 dias que o pastor profetizou, o advogado falou: opa, ganhamos a causa. Porque Jesus é bom e ele está aqui neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Jesus é bom. Meus queridos irmãos, então o culto começou somente com aquelas pessoas. E ela disse: você fica, eu vou limpar a igreja. Mas quando ela desceu, foi para a igreja, passado cerca de 1 hora, o Espírito Santo disse para ele: ó, deixa tudo e vai para a porta da igreja. Ele desceu e foi lá para a porta da igreja, conversando com Deus. Senhor, o Senhor me mandou aqui fazer o quê? Pega uma cadeira, põe na porta da igreja. E quando ele põe a cadeira na porta da igreja, os italianos começaram a sair tudo para fora e olhar, porque aquilo para eles detestam, é um nojo para eles, alguém de chinelo, ou alguém sentado numa calçada, ou numa cadeira na porta de alguma coisa, e sai gente para fora. E ele está ali. E ele está ali. Até, meus queridos irmãos, que uma mulher numa bicicleta, ela veio correndo numa bicicleta e disparada, e o Espírito de Deus disse para ele: corre atrás dessa bicicleta. Aleluia! Aleluia! Vocês estão entendendo o que eu estou contando para vocês aqui nesta noite? Aleluia! Corre atrás dessa bicicleta. E ele corre atrás da bicicleta, pega no guidão da bicicleta. E a mulher diz para ele: olha, moço, o que você está fazendo? Ele falou: também não sei, mas Deus mandou correr atrás dessa bicicleta. Lembra de Filipe? Corre atrás desse carro. Aleluia, pareia ele. Diz: ó, corre atrás da bicicleta. Ele correu, pegou no guidão. A mulher: deixa a bicicleta, eu estou indo resolver um problema ali na frente. E ele disse: não, só depois que a senhora entrar no templo para vir comigo. Ali tem uma igreja. E eu preciso que a senhora entre ali. E os italianos tudo olhando, e saía mais italiano. Quando ela entra no templo, ele fala para a missionária: deixa tudo, vamos orar por essa mulher. Enquanto orava, a mulher começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Quando terminou,
ela tirou uma faca desse tamanho da bolsa. Ela tirou uma faca grande de cozinha da bolsa. E falou: meu marido me largou. E veio morar com outra mulher aqui no final da rua, naquele prédio que tem ali. E eu disse para mim mesma: hoje eu vou acabar com esse problema. Eu vou acabar com o problema hoje. Se ele sair, eu vou cravar a faca no pescoço dele. Mas se ela sair, eu cravo a faca no pescoço dela. Mas agora eu não consigo mais, moço. O que está acontecendo? Aleluia! Quem é o Espírito Santo de Deus, minha filha? Entrou dentro de você. É isso aí. Amanhã é domingo, tem culto amanhã. Começa às 19h30 o culto. Amanhã, vem para a igreja, Jesus te ama. Ele quer te libertar, Ele quer salvar você. E o missionário ficou feliz demais, irmão. Uma alma. Ele pensou: uma alma. Oh meu Deus, não é mais os 12, agora é 13. O culto começava às 19h30, ele foi 6 às 18 horas para a igreja. E orava, e olhava, e orava, e olhava para dar a porta, para ver se a mulher entrava. E nada da mulher entrava. Mas quando foi dando 19h30, começou a entrar pessoas na igreja. Aleluia, acho que você não está entendendo. Começou a entrar pessoas na igreja e começou a sentar naquelas cadeiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi entrando, e foi entrando, e foi entrando. Ocupou as 75 cadeiras. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por último entra a mulher com mais 6 pessoas. O irmão levantou, que era da congregação, deu lugar para eles. Sabe o que aquela mulher fez, meus queridos irmãos? Ela fez o que a samaritana fez. Ela saiu na cidade contando o que Deus tinha feito com ela. E levou uma multidão de pessoas para a igreja. Aleluia! Para testificar o milagre que Deus fez na vida dela. E o que aleluia! Oh, glória a Deus! E o que eu mais acho interessante disso tudo, meus irmãos, que quem batizou aquelas pessoas todas está aqui nesta noite. Aleluia! Meus irmãos, quem batizou todas aquelas almas, porque era tudo, quem não era crente estava longe dos caminhos do Senhor e não eram batizados. Quem viu o casal dali, quem batizou também está ali, pastor José Antônio de Castro. Pode pôr na foto. Aleluia, a igreja encheu. E a igreja encheu, mas não pôde mais ficar naquele local. E essa é a primeira igreja, pode passar. Quando nós fomos para a segunda igreja, aleluia, que a mulher levou aquela multidão de pessoas, nós fomos precisos ir para uma outra igreja, dentro de um shopping center. Passa, irmão, a foto, gente. Essa é a segunda igreja. Esse é o jovem que falou: vem morar no apartamento. Deus usou ele. Aleluia, deu um tiro. Pode passar, irmão. Aleluia, isso é missão. Missão está no coração de Deus. A mulher abandona aí. Ela me mandava: vai. Eu fico, sai, vai. E eu amo só atrás dela. Ela vai pegar e abandona. Eu acho que ela está aí também nesta noite. Pode passar. Aleluia. Aí como é que ficou a igreja, irmão? Olha como ficou a igreja. Quando a mulher levou, foi no dia que ela levou as pessoas. Tinha gente ainda para chegar, foram fazendo foto, mas todas as cadeiras ficaram repletas. Isto para a honra e glória do nome do Senhor. Mas não ficou por aí, nós precisamos alugar um outro local. E o que me chama a atenção é que neste outro local, aleluia, pode passar, pode passar. No outro local, o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Esse culto. Não tem uma coincidência com esse daqui, não, aí. Acabamento com a corda. Quem fez está aqui nesta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele, aleluia, foi ele que fez o público. Foi ele que deu esse acabamento. E aqui nós colocamos 150 cadeiras.
evangelista Ivanildo esteve lá e viu aquela igreja repleta, todas as cadeiras. Sabe por quê? Porque quando Deus te envia, basta você crer. Crer que Deus vai cuidar. Deus cuida. Aleluia. Deus cuidou de nós naquele país. Deus fez uma grande obra na cidade de Nova Elígora, porque quando eu senti no coração que eu deveria me prontificar e dizer, pastor José Antônio, eu vou, Deus me honrou e honrou a missionária Elizabeth. E hoje aqui estamos para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque missões precisa estar em nossos corações. E quando Deus falar para você, vai, não te intimide, vai, porque Deus cuida. Deus cuida. Aleluia. Corre atrás da bicicleta. Se você estiver disposto a correr atrás de uma bicicleta, pode ir e vai dar tudo certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente colocar, aleluia, a nossa fé em ação e confiar na rua, aleluia, e orarmos a Deus, Ele ouve
devolver aqui a direção ao nosso pastor presidente. Aleluia! Já deu tudo certo. Aleluia. Surpresa para mim. Eu sabia que ele tinha essas fotos guardadas. Glória a Deus. Cidade pacata, muito complicada. Mas antes de Deus fazer tudo o que ele fez, porque eu sou testemunha, ele falou a verdade, antes disso tudo aí, ele teve um tempo, pastor comigo, a Torina, parece que não era nem obreiro ainda, era diácono, se era diácono, não era. Quantas noites, noites e noites e noites, nós passávamos em uma igreja denominada Valdeza, abandonada, porque são muitas, uma igreja que foi avivada, foi um exemplo da Segunda Guerra. Hoje, dezenas delas, templos suntuosos, tudo fechado, e nós estávamos olhando campos, nós passávamos eu e ele sozinhos a noite toda orando. Chegava às 5 horas da manhã, a gente deitava lá no chão da igreja, que eu não aguentava mais. Então houve todo o preço que foi pago. Foi o preço pago. Quando ele foi para o campo, ele tinha semeado na oração, na busca a Deus. Não é que Deus permite o missionário ir, estala o dedo e deu tudo certo. Isso vai dar tudo certo, mas se você entrar dentro do plano de Deus. Glória a Jesus. Nós estaremos inaugurando agora em maio um novo local enorme, bem maior do que este aqui, onde nós temos um centro de acolhência, nós temos uma cozinha industrial que já funciona, estão trabalhando com o pastor Renato, para inaugurar a 1,5 km mais ou menos nossa sede. Bolate é uma cidadinha ligada a Milano, e Baranzate, uma cidade mais perto ainda de Milano. Então nós temos o centro, já temos a cozinha, e temos a igreja que já funciona, mas nós estaremos colocando ela num local amplo, grande, que cabe umas 500 pessoas. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós temos 10 minutos. Os irmãos visitantes me perdoem, porque eu vou ter que ocupar um tempinho aqui para fazer um apelo para este seminário que nós pretendemos fazer. Mas antes, eu quero perguntar se tem alguém que parou, prostrou no meio do caminho, cansou, precisa de recomeçar e precisa de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, orar para você levantar a cabeça e correr atrás da bicicleta, atrás do carro, pedalar ela, falar, fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Se tiver alguém, levante ele aí, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus vai restabelecer as suas forças, autoridade espiritual, comunhão. Talvez alguém que é simpático ao Evangelho, mas não ainda tomou uma decisão, também é uma noite de decisão. Se não tem, nós estaremos orando no final para que Deus abençoe a todos. Deus não nos despedirá vazios, pelo contrário, continua com o vaso de boca para cima, porque no final aí, o final é melhor do que o começo. Não é? No último dia da festa houve milagre, no final desse culto terá milagres para você na área que você precisa. Pois bem, nós temos neste mês de abril 21 é feriado.